Ao vivo, Brasil, Cabo Frio, região dos Lagos, Rio de Janeiro, América, todos os lugares do planeta. Jeandre Câmara. Sou eu. Estreou. Desde pequenininho. É isso? Glória a Deus. E rouco. Então, estreamos. Alguém tem que falar, irmão. Estamos aqui, ó. Programa de estreia. O programa hoje tá top demais. A gente tá aqui já no bate-papo antes da gente começar. Estamos hoje com o José Antônio, meu amigo querido, que tem a voz mais bonita do que do William Bonner. Boa noite. Boa noite aos ouvintes do podcast. Boa noite, meu amigo Cássio Sertiari. Boa noite, Jeandre. É sempre um prazer estar com vocês. E a gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Se é para falar, a gente está aqui para falar. Vamos falar. Bom. Alguém tem que falar, e você, Jeandre? Fala alguma coisa, varão. Você só falou que é você desde pequenininho. Chegando, tem que chegar devagarzinho, né? Chegando agora. Agradecer aí todo mundo, a vocês, a oportunidade de estar aqui. Né? Vamos fazer um trabalho bacana. Alguém tem que falar e aqui a gente fala a verdade nua e crua. É verdade. Não é? Isso é um programa, hein? E a gente tá aqui, antes da gente começar esse bate-papo, eu quero fazer um pedido para você de coração, irmão. Pega agora, indica essa live para todos os seus contatos, porque hoje a gente vai falar, irmão. A gente vai falar hoje aqui no nosso podcast aquilo que tem impactado negativamente a nossa sociedade política e todo esse cenário político e judiciário que está acontecendo no nosso Brasil. Mas antes eu queria primeiro que o José Antônio se apresentasse. José Antônio... Quem é o José Antônio, né? Quem é o José Antônio? José Antônio, para mim, é um homem lindo, é um homem que tem a voz mais bonita do que a do Cid Moreira, e é um cara que é muito especial para mim. Você sabe que eu amo você, meu amigo. É um privilégio ser seu amigo, é um privilégio aprender com você, mano. Você é uma inspiração pra gente, e eu tô muito feliz de poder iniciar nosso programa com você aqui. É um privilégio pra gente. Muito obrigado pela tua presença, José. Fala para mim um pouquinho do José. Então, bate-papo com amigo ou com amigos é sempre uma coisa mais prazerosa da gente fazer, né? Na verdade, eu sou advogado já há um bom tempo. Trabalho como operador de direito, mais precisamente desde 1992, não advogando, mas com direito. Passei um tempo trabalhando do outro lado do balcão, no judiciário, e tive a oportunidade de passar cerca de 15 anos lecionando direito privado em algumas instituições de graduação ou de pós-graduação na região, no estado do Rio de Janeiro, de um modo geral. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre algumas questões jurídicas que são hoje sensíveis e que, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, têm afetado as pessoas de um modo geral e tem gerado muitas dúvidas, às vezes muita apreensão, né, com os rumos que as coisas estão tomando. Sim. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter um papo bastante esclarecedor aqui e a gente vai poder ajudar vocês a compreender o que está acontecendo no Brasil. Top. E eu já queria... eu queria já, para a gente ganhar tempo de conversa, eu queria te fazer uma pergunta que, cara, a gente está vivendo numa terra meio... com muita lei, né? Não é terra sem lei. É uma terra que o judiciário tem decidido tudo. E é isso, né? Como uma pergunta mais genérica, né, para a gente entrar no assunto. Como que começou toda esse imbróglio de que o judiciário consegue anular uma decisão do executivo, do legislativo? O judiciário, o Alexandre de Moraes está decidindo tudo que está acontecendo no país, é ele que julga, ele bate seu escanteio, vai lá cabecear. Como que começou essa balbúrdia aí? Esse acúmulo de funções do homem. Não, e a questão política de Senado com a Câmara. Fala pra gente um pouquinho disso aí, José. Então, o que acontece? A gente tem uma Constituição. Essa Constituição foi promulgada em 1988 por uma Assembleia Constituinte. E, assim, do ponto de vista jurídico, a legislação brasileira, comparando com de outros países, é uma legislação muito boa.
Nós, na verdade, não temos um problema de legislação. Talvez a gente tenha hoje um problema de aplicação da lei e um problema de interpretação não só da legislação, mas, sobretudo, do papel que cada um dos atores no cenário político, jurídico, tem estabelecido pela própria Constituição. A gente tem 3 poderes, a gente tem uma coisa chamada que é a partição dos poderes, né? E a gente precisa ter uma harmonia entre esses poderes, ou seja, cada um tem um papel a cumprir. O poder executivo tem um papel, o poder legislativo tem outro, e o poder judiciário, evidentemente, tem um papel extremamente importante. Não é? E o Supremo não está fora desse contexto. O Supremo, por conta de questões da característica do nosso direito, ele é uma corte constitucional, ou seja, faz um controle de constitucionalidade das leis de um modo geral e, particularmente, também faz em casos concretos. O que está acontecendo é que muitas pessoas hoje criticam o que se convencionou chamar de ativismo político por parte do Supremo Tribunal Federal. É evidente que o papel do Supremo é um papel extremamente importante. Em momento nenhum, nenhuma pessoa que defenda o Estado Democrático de Direito vai se opor à existência e o funcionamento de um tribunal tão importante. Sim. Em todos os países democráticos, inclusive, existe um correspondente. Talvez não no mesmo formato, não com as mesmas características, mas sim, todos eles têm. Isso é extremamente importante para uma democracia, para a saúde de uma democracia. O problema é que o Supremo começou a ser bombardeado por ações, e daí surgiu esse ativismo político, né? O ativismo judicial do Supremo passou a ser bombardeado por ações para que ele resolvesse questões que não lhe competiam e para que ele assumisse um papel que caberia tanto ao executivo em determinados assuntos quanto ao legislativo em outros. Mas se ele não pode assumir se é constitucional que não pode resolver, por que acabou começando a resolver? Então, acontece que o exercício desse poder, se você concentra todos os poderes em um só dos poderes, ou seja, se fica tudo concentrado na mão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que digamos que é a última, ou a mais importante instância do judiciário, você tem uma concentração de poder muito grande. E o poder todo concentrado num só organismo é perigoso. E qual seria o impacto desse ativismo? Então, o impacto do ativismo judicial hoje é que, primeiro, você tem um Supremo sobrecarregado, cumprindo um papel que não lhe compete. Segundo, você tem, digamos que, um esvaziamento da utilidade dos demais poderes. Porque, veja só, se o Supremo Tribunal passa, por exemplo, a legislar, para que servem todos os deputados e todos os senadores? E, na verdade, todo o excesso de um poder, ele revela a falta em outro. Sim. Tem alguém que não está conseguindo fazer a sua parte. Então, assim, a crítica que se faz ao Supremo precisa ser feita ao Congresso. Porque o Senado Federal, por exemplo, tem o poder inclusive, de promover o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, o Supremo, ele ou melhor, o Senado é um órgão que tem competência constitucional para fiscalizar a atuação dos ministros e do próprio Poder Judiciário de um modo geral. Se não está fazendo, precisa se cobrar, né? Não só do Judiciário, não só do Supremo Tribunal Federal, mas precisa se cobrar das casas legislativas que assumam seus papéis e que os cumpram. Então, aí vem uma pergunta que é um pouco maior. Por quê? A gente viveu há pouco tempo atrás essa questão de Lava Jato, todo aquele
aquelas sanções que acabou com o Lula preso. A gente viu todo aquele negócio que aconteceu, que não foi julgado pelo Supremo. O Supremo foi a última instância de um processo do que devia ter acontecido, do que aconteceu ali. E hoje a gente vê o Supremo Tribunal em cima de eles estão tomando atitudes políticas. Então, a verdade é que existe como é que se falaria bonito? Uma coisa, um desequilíbrio, uma coisa que está saindo um desequilíbrio dos poderes da República. Não, é uma coisa que está saindo da naturalidade de uma maneira muito grande. É isso que eu estava tentando achar uma frase, entendeu? Uma palavra. José deve saber uma palavra, porque ele tem umas boas palavras. Mas eu vejo que, por exemplo, o Alexandre de Moraes interferiu numa decisão do Senado. Como que pode? O Senado está ali, foi eleito por um povo. A nação, quem elege os nossos governantes numa democracia é o povo. E um juiz que foi indicado por alguém, um político, um presidente, ele pode fazer cair uma votação que foi a do IOF. Então, na verdade, foi o sorteio que, por coincidência ou não, foi por Alexandre de Moraes. Não, mas que sorteio, mas independente se foi sorteio. Né? Se foi legislado pelo Senado Federal, um juiz tem esse poder. Qual que é o papel do Supremo Tribunal Federal? Para que ele existe? Então, a função principal do Supremo Tribunal Federal é fazer o controle de constitucionalidade das leis. O que é isso? Na prática, é analisar uma legislação que é produzida pelas casas legislativas, né? Ou, eventualmente, pelo Poder Executivo, mas necessariamente precisa ser aprovado através de um processo legislativo, né? Nas duas casas. Existe todo um trâmite estabelecido na Constituição, nos regimentos internos, para que isso aconteça. E o papel do Supremo é dizer se a lei que foi promulgada pelas casas legislativas, que tramitou e foi aprovada pelas casas legislativas, depois promulgada pelo presidente da República, é constitucional ou não. Esse é o papel do Supremo. O Supremo, ele não tem o papel de legislar. Mas veja bem, no caso da questão do IOF, isso só aconteceu porque quando aconteceu, o Senado novamente foi omisso. Né? O Poder Legislativo foi omisso. Porque para que haja um equilíbrio entre os poderes, eles precisam se respeitar mutuamente. E todo mundo respeitar os limites que estão estabelecidos na própria Constituição. Ou seja, não é o Congresso que diz hoje qual é o limite do Executivo e vice-versa, ou do próprio Poder Judiciário. É a Constituição. Isso foi estabelecido por uma Assembleia Constituinte em 1988. Está lá. Para você mudar, você tem que mudar a Constituição. E as alterações constitucionais, as que são possíveis, né? Aquilo que não tem a ver com cláusula pétrea, que é o chamado núcleo rígido lá da Constituição, isso precisa ser feito através de um processo legislativo, ou seja, é o próprio poder legislativo, com os representantes que foram eleitos. O juiz não é eleito. Sim. O juiz não é representante popular. Quem representa o povo é a Casa Legislativa. O Poder Judiciário, como já disse, tem um papel extremamente importante. Mas não é esse. Mas isso só acontece com uma tolerância do Legislativo. Hoje, então, os senadores eles fizeram certo. Eles agiram, no caso, diferente do IOF, contra essa legislação ou não? Então, na verdade, essa votação do tanto os deputados como os senadores, eles fizeram um movimento essa semana de bloquear a pauta de julgamento e as sessões do Congresso, de um modo geral, e forçaram aí digamos que um acordo, né? Entre os assuntos desse acordo estaria aí o protocolo de um pedido de impeachment. O protocolo do pedido de impeachment é mais um mecanismo constitucional à disposição dos senadores. Dessa vez eles usaram, seja, então. É um processo legal. Mas quem que vai precisa ser o presidente da casa decidir se vai botar em pauta ou não. Isso. Pois é. Então, ele precisa também cumprir o papel. Sabe qual é o grande problema do Brasil? Hoje, a impressão que a gente tem
é que o legislativo, de um modo geral, ele se esconde. Uma parcela significativa dos deputados, dos senadores, eles não cumprem o seu papel. Sim. E aí precisa se descobrir por que se tem tanto receio. Não é? A gente ouve dizer, e aí a gente não pode afirmar, mas ouve dizer que muitos parlamentares, por conta da questão da prerrogativa de foro, não é? Que são julgados, processados pelo Supremo Tribunal Federal, por causa de uma regra também constitucional, eles temem algum tipo de retaliação. Se você botar aí, jogar na internet, está lá. Tem vários jornalistas, vários blogueiros, várias pessoas fazendo esse tipo de afirmação. Se é verdade ou não, cabe aos próprios congressistas responderem se eles têm ou não algum temor de sofrerem algum tipo de retaliação do Supremo, se é que isso é possível, né? Que o Supremo faria uma retaliação, que seria também um comportamento ilegal, que a gente acredita que no Estado democrático de direito não aconteça. Entendi. Não, cara, porque que acontece? Eu fico vendo que... Você viu nessa situação que aconteceu com o Marcos Duval? O senador? Cara, o cara é um senador. E aí disse que teve o passaporte apreendido. Quem tem passaporte apreendido não consegue sair do país. Eu acho que eu tô... Principalmente para os Estados Unidos. Na verdade, no Mercosul ele consegue ir com identidade. Mas ele não consegue entrar nos Estados Unidos sem... Mas com a apreensão do passaporte, ele não consegue passar pela Polícia Federal. Ele não sai do Brasil. Não sai. Então, o que acontece? Eu fico vendo exatamente sobre isso, porque eu estou perguntando do papel do STF. Porque, José, o cara voltou dos Estados Unidos, ele já voltou com a tornozeleira eletrônica esperando ele no aeroporto. Ele foi pego antes de sair do aeroporto, a Polícia Federal já estava esperando ele para poder cumprir com sanção que o Alexandre de Moraes decidiu. Um senador da República, porque descumpriu alguma coisa que pegou o passaporte que não pegou, porque se o cara deu uma decisão, vai lá e pega o passaporte do cara. Por que a Polícia Federal deixou ele sair? Então, como que essa situação toda consegue se desenrolar? Pô, o presidente da Casa do Senado, o Davi Alcolumbre, ele, mediante a tanta pressão que ele tem sofrendo, e aí eles decidem fechar a casa, eles começam a dizer que não é assim, isso é balbúrdia, sendo que foi votado e ele tinha, quando ele foi para ser a eleição dele, ele prometeu botar a anistia em pauta. O presidente do Congresso decide bater de frente, dizendo que o que eles estão fazendo, protesto, agora o protesto virou ilegal. Um deputado, ele decide fazer uma manifestação em Brasília, bota uma barraca, uma manifestação que ele não estava falando nada, ele estava em silêncio, ele botou uma fita, o Hélio, eu acho, na boca, fez um acampamento lá. O ministro decidiu que ele não pode fazer uma manifestação daquela. É uma coisa que, para mim, o ministro do Supremo, ele tem autoridade suprema, realmente, ele pode decidir, independente da Constituição ou não, porque ele está indo de confronto com várias coisas que, para mim, são inconstitucionais. Se eu mando o dedo do meio para Alexandre de Moraes, eu vou preso. Eu acredito que se eu, como um cidadão comum, um representante normal da sociedade civil, mandar um dedo do meio para Alexandre de Moraes, eu vou preso. Agora ele vai para um jogo, manda dedo do meio e não acontece nada com ele. Sai na capa de várias revistas com isso. Então, o que está errado nessa desordem judiciária o que você acha? Porque pode tudo, ele é praticamente Deus no nosso país. Então, novamente, todo o excesso de um poder, ele denota uma ausência de outro. A questão não só do senador Marcos Duval, mas existem vários senadores e deputados que têm sido tolhidos nas suas manifestações, através de redes censurados em redes sociais, as redes sociais são suspensas. Curiosamente, eles são dotados, no momento em que são investidos no cargo,
de uma coisa chamada imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é um direito assegurado no artigo 53 da Constituição, que diz basicamente, a grosso modo, para não ficar aqui no juridiquês, é o seguinte: o parlamentar ele pode dizer o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, ou seja, ele não pode ser tolhido naquilo que ele diz. Essa garantia ela é muito interessante. Por quê? Porque o parlamentar, se ele pode falar o que ele quiser e ele não vai ser processado nem civil nem criminalmente por isso, e isso basicamente o que significa imunidade parlamentar, é exatamente para que ele não se sinta coagido a não falar o que ele pensa, não expressar aquilo que ele acredita que seja verdade. Então, quando a gente tem casos muito mais graves. O deputado Daniel Silveira, por exemplo, está preso até hoje. Preso até hoje, não se sabe pelo quê, né? Então, assim, quando você vê um senador da República preso ou usando tornozeleira, com as suas redes sociais derrubadas por decisões de um ministro só, do Supremo, quando, na verdade, existe a necessidade, inclusive, de que certas questões sejam decididas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, é evidente que existe um desequilíbrio. Que existe um desequilíbrio hoje no poder judiciário, não há a menor dúvida. Mas, ô José, quando eu entendo que quando existe uma falta em um é porque tem um excesso no outro lado, beleza. Mas não está sendo cumprido isso que você está falando. Porque, por exemplo, agora o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é um deputado. E eu tenho certeza que se ele voltar para o Brasil, ele é preso na hora que entrar, na portaria. Porque o próprio Alexandre de Moraes já deixou claro no discurso dele falando que tem um monte de miliciano que está querendo fazer na questão da lei Magnitsky, lá as coisas dos Estados Unidos, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas ele tá proibido de entrar no Brasil, ele está foragido, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Como que um deputado ele pode ser privado da sua liberdade de expressão, que é constitucional? O deputado Nicolas Ferreira, ele teve as redes sociais dele, caiu, e ele mesmo disse, até hoje eu não soube por quê, não recebi por quê, como e nada. O deputado Carlos Jordi, ele tem sido restrito em várias falas dele também. Como que um senador, um deputado, ele pode ser proibido do direito de falar se o próprio Senado tem o direito de tirar o ministro da posição dele? Por que esse desequilíbrio, o poder tá na mão, parece que está na mão errada? O poder que deveria estar na mão do deputado, do senador, de deputado, quem está decidindo é o próprio Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. Por que eu não acredito que o desequilíbrio seja porque alguém está fazendo e o outro não está mostrando poder. Parece que é uma coação do ministro. Parece que ninguém... Existe de fato um poder que o próprio Senado e o próprio deputado não pode ir contra ele. Porque se eu falar contra ele, eles vão presos, eles são... Bota a tornozeleira eletrônica. Então, na verdade, quando a gente fala essa questão do desequilíbrio, é porque, na verdade, o Congresso Nacional, graças à Constituição, ele tem poderes para resolver essa questão. Não faz porque não quer, porque é uma omissão política. Né? É lógico que tem muitas coisas acontecendo que são difíceis de explicar. Por exemplo, Jair Bolsonaro não é nada hoje. Ele é um ex-presidente da República. Eu falo não é nada no que diz respeito a cargo político. Ele não é presidente da República. Ele não é deputado, ele não é nada. Ele é uma pessoa comum como eu e você. Qualquer coisa que eu faça, eu vou ser, se for uma questão que afeta a Justiça Federal, eu vou ser julgado por um juiz de primeira instância da Justiça Federal. Assim como você. Como foi o Lula, inclusive. É a questão do princípio do juiz natural e da ausência de prerrogativa de foro. Nós não temos prerrogativa de foro porque nós não exercemos função pública. A partir dessas questões que são... Mas eles vão fazer o quê? Vão processar quem? O Eduardo Bolsonaro. Ele vai processar quem agora? Mas falando assim, especificamente do Jair Bolsonaro, por exemplo, para
explicar uma questão que é difícil de entender. Qualquer aluno, no início da faculdade de Direito, vai aprendendo princípios do juiz natural, do juiz competente e tal. Jair Bolsonaro, caso tenha cometido algum crime, como ele tem sido acusado, ele precisaria ser julgado por um juiz de primeira instância, um juiz de primeiro grau, que a gente fala. Tá? Não há justificativa para que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo Alexandre de Moraes. Essa é uma questão difícil de se explicar. Não é? Nós temos várias outras questões difíceis de se explicar. A competência, por exemplo, de oferecer denúncia é uma prerrogativa no Supremo, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, do GONE. Então, o Supremo ele não pode, por exemplo, instaurar um inquérito de ofício sem a provocação, pelo menos não poderia, se a lei estivesse sendo cumprida como ensinam os professores de direito nas faculdades e como nós aprendemos. Eu aprendi assim, se mudou alguma coisa, alguém não me avisou. Né? Mas, assim, não poderia se instaurar inquérito de ofício. Isso não é uma competência, nem uma atribuição do Supremo. Então, assim, tem várias questões que são difíceis de explicar. Não é? Ao mesmo tempo, existem diversas denúncias que não sou eu que faço, são jornalistas, são políticos, contra atuações, excessos cometidos supostamente pelo ministro Alexandre de Moraes, seja enquanto ministro do STF, seja no tempo em que esteve no TSE, que coincidiu com o período das eleições de 2022. Hoje mesmo teve uma sessão numa comissão de assuntos exteriores da Câmara de Deputados, o deputado Felipe, se não me engano, Felipe Barros, se não me engano, esse é o nome dele, onde um ex-membro do governo Biden, nos Estados Unidos, que é um governo ligado ao partido, foi ligado ao Partido Democrata. Né? Hoje o Trump é republicano, está no Partido Republicano, que lá só tem 2, né? Mas assim, fazendo gravíssimas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes. De bastidor, né? Foi aquele negócio de vaza-toga, né? Isso aí. O Vaza-Toga 2, né? Vaza-Toga 2. Então, assim, essas denúncias elas precisam ser apuradas pelos canais competentes, conforme a lei determina. Qualquer pessoa que é acusado de alguma coisa tem que ter o direito de se defender, é um direito constitucional, mas os supostos crimes precisam ser apurados. Será que a Procuradoria-Geral da República vai fazer isso? É uma pergunta que precisa se fazer ao Procurador-Geral, entendeu? Não, mas no caso de ser investigado, eles vão investigar. Quem vai investigar? Porque quando a gente existe 3 instâncias, né? E vai parar no Supremo. Quem é do Supremo, você vai reclamar para quem? Pois é, mas assim, vamos imaginar que supostamente a Procuradoria-Geral da República não faça nada, só uma suposição. E que os próprios pares, isso seria distribuído por um relator, ele conduziria o processo. E é evidente que o ministro Alexandre não poderia participar dele. Sim. Mas o plenário do Supremo teria competência para julgar. Mas o Senado também pode fazer alguma coisa. E a gente se pergunta de novo, por que não faz? Mas aí o Senado vai pegar para investigar esse vazamento, tudo que fez. CPI. Faz uma CPI, beleza. E depois, quando o Senado decidiu o que vai fazer, o Senado tem poder de prisão? Não, de poder de prisão não, mas a comissão, quer dizer, tem, mas não como a gente entende. A comissão parlamentar de inquérito tem alguns poderes, mas assim, se você constata a existência de um crime, você comunica esse crime à autoridade competente. No caso, é a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Sim. E a gente precisa lembrar que todas essas pessoas são funcionários públicos. Deixar de cumprir a sua função é prevaricação. Sim. Então, existem mecanismos legais. O Estado Democrático de Direito, quando funciona, você tem como corrigir eventuais excessos de figuras públicas. Se isso não acontece, é porque há realmente um grave problema institucional.
A verdade é o seguinte, o Brasil precisa urgentemente corrigir o rumo. Sim. Porque a gente caminha a passos largos por uma situação muito complicada. Você vê, pra você ter ideia, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário brasileiro sempre foi muito respeitado pelo mundo inteiro. Você nunca teve, pelo menos eu não sei, na história do direito, uma vez que um pedido de extradição tenha sido negado pelo Estado Democrático de Direito. Para esse Supremo que está aí, pedidos do ministro Alexandre de Moraes, já foi negado pela Itália, já foi negado pela Espanha, que são países, são Estados democráticos de direito, inegavelmente. Para não ficar só nos Estados Unidos, dizendo que é uma suposta perseguição, o próprio Estados Unidos negou o pedido de extradição de Alan dos Santos, o repórter, e o Oswaldo Eustáquio. Pedidos por quê? Porque há legislações nesse país que impedem, a despeito da existência de um tratado, que existe um tratado de extradição firmado pelo Brasil, que vale no Brasil como lei, como vale no outro país também, porque é isso que a nossa Constituição diz, os tratados internacionais valem como se fossem lei. E sim, são. Sim, lógico. Então, assim, proíbem extradição de pessoas por questões de ordem política. Ou seja, esses países estão entendendo que está tendo perseguição política. A perseguição política no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. Estou dizendo que você extrai das respostas que Estados democráticos de direito estão dando ao Brasil. Isso arranha e muito a imagem do Poder Judiciário no Brasil, que é um Poder Judiciário assim, muito respeitado, com muita gente competente. Não só a produção legislativa brasileira é muito boa, como nós temos excelentes magistrados. Não dá para chegar aqui hoje e falar, de repente, por conta de acusações de excessos contra um ministro do Supremo e uma injustificada tolerância dos demais a esses supostos excessos, que o Poder Judiciário inteiro é ruim. Sim. E que a gente não precisa de Supremo. Claro que precisa. Não tem como, a despeito desse não, mas desde que o Supremo se restringe aquilo que ele tem que fazer. Por isso que a gente precisa corrigir imediatamente o rumo da democracia. Sim. Porque ou se fortalecem as instituições democráticas no Brasil, se respeita a partição dos poderes, cada um assume e cumpre o seu papel, ou a gente caminha a passos largos para ter alguma coisa que não é um Estado democrático de direito. E assim, países deixaram de ser democracia começaram assim, com alegações de, para defender a democracia, nós vamos calar vozes que dissidentes. Tá falando ao contrário, né? Cara, a gente tem lei suficiente no Brasil, tipo assim, se você ofende alguém, se eu venho, por exemplo, aqui e xingo alguém, quem quer que seja, autoridade ou não, de corrupto ou de qualquer outra coisa, existem mecanismos na lei para que eu seja julgado, condenado. Eu não posso ser silenciado. Entendeu? Silenciar alguém por conta da sua opinião, para mim, isso é censura. Sim. E para muita gente que tem acusado o Supremo, de um modo geral, mas sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, basta você colocar na internet aí, censura ministro Alexandre de Moraes, vai aparecer centenas de acusações. O cara derrubou o Twitter, que loucura. Pois é, mas não só derrubou o Twitter, como ele impôs penalidade a uma outra empresa do Elon Musk, que é a Starlink, bloqueou as contas. E assim, difícil de entender. Você não pode retirar, sob a falsa alegação de se proteger a democracia, porque isso eu não consigo compreender dessa maneira. Respeito quem pensa diferente, mas eu não consigo entender dessa maneira. E não penso assim de forma isolada, ou seja, muita gente boa concorda com isso. Se você prestar atenção, você não pode tirar uma rede social do ar, derrubar perfis, porque dizem coisas com as quais você não concorda. Sim. Porque isso é censura. Opinião. A liberdade de expressão é um direito constitucional, né? Você vai, a China faz isso, Venezuela faz isso, a Coreia do Norte faz isso, Cuba faz isso. Acho que lá, se bobear, nem tem internet direito. Venezuela deve estar fazendo isso também. Então, para pensar. E outra coisa, cara, olha que coisa interessante.
Se você prestar atenção, a censura, ela sempre esteve a serviço de questões de ordem ideológica. Sim, comunismo. Nós vimos no Brasil, por exemplo, nos anos 60, anos 70, muita gente boa que está viva até hoje. Não é? Muito artista, muito professor, muito intelectual, criticando duramente um governo de direita que existia no Brasil, que era uma ditadura. Ditadura porque tinha censura. Só que essas mesmas pessoas... Eu vou usar um exemplo. Caetano Veloso. Eu, particularmente, acho Caetano Veloso, enquanto artista, um cara excepcional, extremamente inteligente. Ele tem uma contribuição intelectual, cultural. E cultural, Brasil, né? Cultural, extremamente relevante. Caetano Veloso cantava "É proibido proibir". Eu não vejo ele falar nada sobre isso. E ele foi censurado. Não só, ele foi exilado. Ele morou, entre outros lugares, na Inglaterra durante um tempo. Eu não vejo essas pessoas tendo compromisso nenhum com a situação que está acontecendo no Brasil. Qual é o problema hoje? Quem poderia, inclusive foi vítima de censura, deveria se posicionar. Porque o problema da censura, ou então, a impressão que passa é o seguinte: censura não pode. Que seja para mim, mas se for para outro, tudo bem. Se for contra aquilo que eu creio, censura não pode. Mas se for a favor daquilo que eu creio, pode. Aí, peraí, então o problema não é censura. É contra quem está sendo censurado. Você entendeu? Então, assim, essas questões precisam ser enfrentadas. Tem muito professor, eu sou professor também, mas tem muito professor que, por conta das suas questões ideológicas, seu alinhamento de esquerda, eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. Não é meu papel. Respeito a opinião de todo mundo, porque sou democrata. Mas tem muito professor que deixa de se posicionar hoje contra excessos que estão acontecendo, só porque esses excessos favorecem uma determinada ideologia com a qual ele tem um alinhamento. É isso. Então isso precisa ser resolvido. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Começam com desafetos. Mas, aos poucos, a censura vai calando todos nós. A censura é um estado de exceção, você ser perseguido, é o que acontece na Venezuela hoje. Se você pensa diferente, amigo, você vai preso, você pode desaparecer. Isso já aconteceu em várias ditaduras. É isso que a gente vai deixar acontecer no Brasil? Esse risco a gente vai efetivamente correr? Porque começa assim, olha, você não pode falar para o bem da democracia, porque isso que você está falando é um discurso antidemocrático. Cara, eu fico vendo... Onde a gente vai parar? Eu fico vendo essa situação, eu ia falar até de que começou no golpe, que você viu que no dia 8 de janeiro tinha um esquadrão de fuzileiros, bazuca, tanque lá em Brasília, né? Um monte de velhinho. E na verdade... do Brasil. E só que eu tava pensando aqui, isso não começou aí. Eu lembrei agora, você lembra que quando o Lula, ele foi pro aeroporto, como que é? Aquele coercitivo, condução coercitiva. Ele falou uma palavra e que isso ecoa muito na minha mente de vez em quando, que ele falava, estão tentando me matar, mas eles estão tentando matar a cobra, mas quando eles pensarem que estão pisando na minha cabeça, eles pisaram no rabo e eu vou voltar. E, cara, a gente fica vendo que desde essa época o Lula depois foi preso. Todo mundo que participou da prisão do Lula sofreu uma consequência depois. Perdeu o cargo. O Delanhol perdeu o cargo dele. O Moro, se ele não fosse hoje um senador da República, ele estaria preso com certeza. Então, a gente está vendo que o Supremo, as pessoas estão indo contra quem foi contra o pessoal deles. Porque quando o Lula foi proibido de dar entrevista, ele foi senadora Gleice Hoffmann, foi todo mundo, o Lindbergh, Farinha, aquela turma toda lá, para a porta lá dizer que não pode. Quando o Lula não podia receber... O Supremo autorizou, ele deu entrevista. Deu entrevista preso.
curiosamente, o Jair Bolsonaro, Não pode falar que nada. nem poderia estar sendo julgado, na minha humilde opinião, pelo Supremo, por uma questão de não ter prerrogativa de foro, ele foi proibido não só de dar entrevista, mas agora parece que Ele foi proibido de restabeleceram. viver. Mas ele foi proibido de ver os De ver os filhos, próprios Não, é filhos. receber ter contato visitas, com o filho e tal. Não, então, é isso. Mas a questão a questão do Lula é uma questão muito interessante. Por quê? Porque primeiro todos os processos todos foram anulados. Extintos, acabou. No caso do Lula, ele tinha sido condenado em todas as instâncias. Todas. E aí, num embargo lá de declaração, no apagar das luzes, entendeu o Supremo, a despeito de toda a doutrina e de toda a jurisprudência e de todos os professores de direito concordarem de que aquilo não era possível, ele entendeu o Supremo e Curitiba, o juiz da primeira instância que julgou o Lula, não era um juiz competente. Na verdade, quando você entra na faculdade de Direito, começa a estudar Direito Penal, por exemplo, que no caso aqui seria uma questão de Direito Penal, da qual, inclusive, eu não tenho nenhum tipo de especialização, nem proximidade, exceto aquilo que eu aprendi na faculdade, mas eu ainda lembro, que dizia o seguinte: se você... o foro, a competência, ela se prorroga. Você tem um tempo para exercer esse inconformismo e dizer, olha, esse juiz aqui não é competente para julgar esse caso. Sim. Isso precisa ser julgado pelo um outro juiz, pelo outro tribunal e tal. Quando você não faz isso no tempo que está estabelecido na lei, o que acontece é uma coisa chamada prorrogação de foro. Aquele foro que não era competente torna-se competente. Qualquer aluno no início da faculdade de Direito sabe isso. E aí eu já vi vários professores de Direito Penal, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, um código penal é esse, só que existe um código de processo penal é esse, só que o Supremo aplica outro. Crítica, não sou eu que estou fazendo, uma crítica que está na internet, você botar lá, professor de Direito critica decisão do Supremo Tribunal Federal. Está dizendo basicamente, com outras palavras, exatamente o que eu estou dizendo. Ou seja, são coisas que tá na cara que há uma interferência, uma ingerência política do Supremo. É claro que o Supremo é uma corte política. Sim, porque a indicação... Primeiro, inclusive, pasme, né? Porque o advogado, como você bem disse, esse mesmo advogado do Lula aí, que disse que é prerrogativa, que não sei o quê, que o juiz não pode ser, ele é ministro. O Zanin é ministro do Supremo Tribunal. Então, você vê que, de fato, eles fizeram uma caça às bruxas. Eu tenho visto, José, de verdade, essa omissão do Romário, essa omissão do Davi Alcolumbre, essa omissão do Hugo Mota. Eu tenho visto que a gente está construindo políticos preocupados. Na verdade, a gente já construiu políticos preocupados com os próprios interesses e longe de estar preocupados com o interesse do povo. Porque eles estão evitando votar uma pauta que o povo está na rua pedindo. Eles estão evitando de votar, de botar em pauta uma coisa que está vendo que está sendo prejudicial para o povo. Porque se existe, de verdade, se existe uma manifestação da potência mundial, que é os Estados Unidos, contra uma pessoa, isso não é perseguição política de fora. É porque chegou no momento que a gente não tem mais o que fazer. Vai correr para quem? O Supremo não é a maior corte que tem no país? Não tem para onde correr. Então ele chegou um momento que tem que ir para fora. Eu vou dizer, a minha opinião, eu sou contra esse tarifaço, porque isso não interfere no governo, isso interfere no empresário, no empreendedor, no agro, em tudo. Eu não sou a favor do tarifaço, porque é uma coisa que vai prejudicar a população em geral, porque o governo é sócio de tudo. Inclusive, a empresa que vai ser taxada de 50%, tudo que ela vender em cima de 50%, o governo é sócio dele. O governo é sócio de todo mundo, que a gente paga combustível e paga o tributo, a maior carga tributária quase do mundo é a nossa. Então, eu fico vendo que esses políticos que deveriam estar ali para fazer diferença, não estão fazendo. O que você acha dessa interferência dos Estados Unidos com esse pai? O que você acha? Não é o que está no jornal, não, José. Alguém tem que falar. Esse assunto de interferência é interessante a gente falar, porque é uma faca de dois gumes. E aqui a gente pode...
Porque assim, eu inclusive vou falar de uma outra questão de interferência que hoje foi denunciada no Congresso Nacional, numa comissão que trata desse tipo de assunto, de relações exteriores, dizendo basicamente o seguinte, que o governo Biden, que é o que antecedeu o Trump, que é um governo liberal, mais de esquerda, democrata, patrocinou, através de organismos, ONGs, tal como USA e algumas outras, teria, essa é a denúncia, teria interferido indiretamente nas eleições de 2022, tentando favorecer, supostamente, uma eleição do Lula. Isso é uma intervenção, se for verdade, né? Como tudo indica, porque existem vários documentos, isso é uma interferência externa. E interferência externa viola questões de soberania. Sim. Falando sobre o tarifaço, que eu acho que ninguém concorda, mas você precisa entender o seguinte. Primeiro que o tarifaço, ele não é um mecanismo que foi criado pelos Estados Unidos para prejudicar o Brasil, uma questão política. Tarifar outros países são medidas que fazem parte do jogo político mundial. Não foi por outro motivo, por exemplo, que os Estados Unidos tarifou a China, tarifou outros países, e esses países recuaram. E foram negociar. Sentaram na mesa. E o Lula está dizendo que não vai ligar para o Trump. Foram negociar. Então, assim, são mecanismos legais. Precisa se entender que o governo dos Estados Unidos, eu não estou defendendo o governo dos Estados Unidos, discordo de algumas coisas e concordo com outras, mas é uma medida do ponto de vista legal. Tanto é legal que não existe nenhum outro Estado democrático de direito reclamando. Uhum. Não é? Não tem. Alguém recorreu à ONU? Não, a pessoa só vai querer negociar com ele. Recorreu a algum mecanismo internacional dizendo que é alguma espécie de perseguição política ou interferência na sua soberania? Não é. Cara, tarifar um outro país faz parte do cenário. É igual o Canadá. Ele ia tarifar o Canadá, acho que era 50% também, né? Aí o Canadá foi lá, conversou, ficou em 20%, eu acho. Isso aí. Então, assim, isso faz parte do jogo político, tá? Então não tem nada de ilegal nisso. Não, eu falo de ilegal. Não é legal porque não é bacana. Porque é um problema. Sim. Né? Por exemplo, o agronegócio brasileiro sofre imensamente com isso. Mas isso, toda vez que você tem um país tarifado por uma potência econômica, isso denota uma incapacidade do governo, no caso do nosso governo. Está na cara que o governo Lula, uma das suas maiores dificuldades é interlocução. Você vê que o Lula consegue ter bons relacionamentos com ditaduras, né? Tem bom relacionamento com a China, que não é um país democrático, ele tem um bom relacionamento com Cuba, que não é um país democrático, ele tem bom relacionamento com a Venezuela, que não é um país democrático, mas está sendo, pelos países considerados Estado Democrático de Direito, ele tem sido considerado persona não grata. Ele comumente dá vexames, gafes internacionais. Sim. É uma pessoa que não é talhada para o cargo. Ele não tem a liturgia do cargo. Sim. Então, infelizmente, o Lula é um desastre. Colocou o Haddad, que é outro desastre. Ele não entende nada de economia. 3 meses de economia. Ele estava uma pessoa apta para ser ministro do nosso país. Você entende? Então, assim, essa questão do tarifaço que o Brasil está sofrendo é por conta de uma inabilidade do governo brasileiro em negociar com os Estados Unidos. Você não pode... Isso parece mais ou menos quando um mico resolve brigar com um gorila. Mal comparando essa pode, situação. Obedece quem tem juízo. Sabe, você não tem condição, cara. No cenário mundial, eu não estou aqui desmerecendo o meu país. Eu amo meu país. Tanto é que eu estou aqui. Sim. Não estou desmerecendo o Brasil, não sou brasileiro, amo o Brasil. Só que, tipo assim, não tem como você comparar os Estados Unidos, do ponto de vista econômico, uma das maiores, se não a maior economia do mundo, com a nossa economia. Não tem como comparar, por exemplo, o aparato bélico dos Estados Unidos com o do Brasil. É simples, é uma questão de você enxergar
a geopolítica mundial. Sim. E o Lula acha que bravata, falar de jabuticaba... Pô. Cara, isso não tem nada de habilidade de diplomacia. Não é assim que se constrói relacionamento diplomático com superpotências ou com outros países. Então, tem alguma coisa que está fora da ordem, né? O Vanderlei Bento, meu amigo, mandou aqui uma mensagem que ele falou, cara, se você começar a falar sobre... A gente fala o que é para um lado não é para o outro tão bom e vocês mudaram o assunto. E... Um abraço, Vanderlei. Tamo junto, meu irmão. E aí, cara, na verdade, só pra gente encerrar o que a gente começou, a gente viu que durante Lava Jato, todo mundo foi caçado depois e saiu. E, cara, não tem ninguém preso da Lava Jato. O Youssef, que foi o maior doleiro, o cara que fez toda aquela balbúrdia, o cara, acho que ele tá preso em casa, ou se já até saiu, tá? Mas eu acho que ele conseguiu sair. Aí depois vem Sérgio Cabral, foi preso. Mais de 400 anos. E agora tá especialista em vinho, tá aí fazendo um monte de live na internet. A gente tá vendo, cara, que esse pessoal da esquerda, eles iam lá. E, cara, eu até acho que o Lula tem que ter o direito de dar uma entrevista. Eu acho que a gente tem o direito de se defender, de falar aquilo que pensa. Agora, mas um cara encarcerado dentro da cadeia, aí é diferente. E quando era para eles falavam, ia para se posicionar, ia para lá para a Polícia Federal em Curitiba, um bando de senador, um bando de deputado para defender uma pessoa. As pessoas aqui estão esquecendo que, os políticos estão esquecendo que existe uma população que precisam deles. Eles estão focando no político, que é o cara que elege eles. E todo o sistema corrobora com isso. Porque quem perseguiu o Lula foi perseguido. Caça às bruxas e está sendo perseguido. Enquanto é para mim, tá bom, mas se for, por quanto o presidente Lula não podia falar, não pode. Agora, o presidente Bolsonaro, que não é um bandido, que não foi preso, não foi julgado em 3 instâncias, ele está preso em casa, não pode falar, não pode se expressar na rede social e foi proibido de receber visita dos próprios filhos. Eu acredito que o que é bom para você, o que é bom para você, para mim é ruim. Essa é a política que a gente está vivendo hoje. Você vê um monte de senador, rapaz, Romário, eu votei nele, não voto mais você não. O cara não se posiciona, não, eu tô fora disso aqui. Gente, tá mais do que na cara que existe uma desordem, uma falta de equilíbrio no que está acontecendo no Brasil com o judiciário, com as decisões do Alexandre de Moraes. Porque, cara, olha isso, eu pedi até para a Soraya aqui me mandar. Beijo, amor, te amo. O Clezão, você soube da história do Clezão? Morreu preso. Pô, o cara foi preso, o cara doente, cara. Eles negaram, o cara morreu na cadeia porque o pedido de habeas corpus, de soltura dele, não foi nem analisado. Uma mulher que escreveu fora Mané, perdeu Mané, na estátua com batom. O outro, qual é o nome do outro aqui que eu botei? O Fábio Alexandre, o cara que sentou na cadeira lá do Alexandre de Moraes, ficou batendo, pá, não sei o quê. O cara pegou 17 anos de cadeia e tem que pagar 30 milhões de multa. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal decidiu soltar um bando de bandido que tá, e o Youssef, Zé Dirceu, tá todo mundo solto. E tá prendendo agora gente, empresário que sustenta eles, tá prendendo mãe de família, tá prendendo o cara que roubou a bola do Neymar. Mas também você não pode roubar, né, Varão? Agora, o cara roubou a bola do Neymar, irmão. Qual que é o crime de tráfico de droga internacional? 20 anos? Por aí, mais, menos. Então, o cara, ele tá pagando. De agravante. Ele tá pagando um crime de tráfico internacional de drogas praticamente por ter roubado uma bola. Então, Como que essas decisões, hein, José,
desculpa te interromper, essas decisões, porque esse Fábio Alexandre, por exemplo, a vida dele acabou. Não só pela prisão, que daqui a pouco ele vai sair, mas ele não tem condições de pagar uma dívida de 30 milhões. Aí vai, né, sujar o nome do... Acabou a vida do cara, pô. O que acontece, Cássio? É importante primeiro pontuar algumas questões. A maioria do Supremo hoje, da composição do Supremo, foi indicada pelo PT. Sim. 18 anos no governo. O Toffoli, por exemplo, foi advogado do PT. Zanin foi advogado do Lula. O Dino, ele mesmo, o Lula comemorou quando colocou ele sentado na cadeira, que ele se diz comunista. Então, tipo assim, sendo uma corte política, ou se comportado de forma política, a impressão que causa é que há um viés político em muitas das decisões. Essas pessoas todas, nenhuma delas tem foro privilegiado. São todas pessoas comuns. Aí, por que essas pessoas estão sendo julgadas pelo Supremo? Essas perguntas eram para estar sendo feitas pelo Senado, pelo Congresso. O Congresso Nacional deveria convocar os ministros, eles têm essa prerrogativa constitucional também, para que esclarecessem essas questões. Precisava se perguntar, por exemplo, ao Procurador-Geral da República por que essas pessoas estão sendo processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, se praticaram os crimes das quais são acusadas, deveriam estar sendo processadas pela Justiça Federal, por um juiz de primeira instância, que é o que a lei determina que seja feito. Mas... Quem botou o procurador-geral lá? Pois não, mas ele não foi pelo procurador, foi o Alexandre de Moraes. Sim, sim, mas esse é mais um problema. O tal o juiz que ele faz a denúncia do processo, que denúncia que caberia à PGR, à Procuradoria-Geral da República, PGR, ele faz a denúncia e ao mesmo tempo ele julga. Então são coisas difíceis do ponto de vista jurídico de se explicar. Como é difícil de se explicar, por exemplo, a descondenação do Lula. Sim. Porque ele não foi absolvido, ele foi descondenado. O Nicolas Ferreira até ele cita muito difícil a tal da Alexandria, né? Que o ministro ele é o delegado, ele é o investigador, ele faz tudo. Então, por exemplo, tem um inquérito desses aí, tem vários inquéritos interessantes, inquérito do fim do mundo, inquérito que não termina. São coisas difíceis no universo jurídico de se explicar. Eu gostaria muito de ver uma aula de direito penal, de um bom professor de direito penal, não é minha praia, não sou criminalista, nunca atuei, mas eu adoraria ver numa universidade explicando o que está acontecendo hoje. E de um professor de direito constitucional vai ter muita dificuldade de explicar o que está acontecendo. São questões que precisam ser corrigidas. Mas tem explicação, Zé? A pergunta que eu faço, existe explicação para isso? Ativismo político partidário. É a única maneira que eu consigo enxergar o que está acontecendo. Existe? Você não tem. Como professor. Não, eu não consigo... Ou das duas, uma. Ou realmente eu não aprendi nada, pode ser, né? Afinal de contas, a gente está longe de saber tudo. Mas, assim, é muito difícil de explicar. Muito difícil de explicar. Qualquer professor, né? Você vê, o ex-ministro Marco Aurélio tem feito... Marco Aurélio de Mello. Sim, eu vi. Ele tem feito duríssimas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: aquilo que começou errado não pode terminar bem. Então, assim, você tem vários jornalistas, órgãos, organismos internacionais. Hoje você tem um presidente da maior potência do mundo fazendo gravíssimas acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, acusando ele de crimes contra direitos humanos. Então, aliás, a Lei Magnitsky nada mais é do que um mecanismo para alcançar e punir pessoas que não cumprem direitos humanos, que violam gravemente direitos humanos no mundo. Então, a grosso modo, seria que talvez o próprio Trump estaria resolvendo o problema do Brasil ou não? Vamos lá. Então, pensando, na verdade, seria a solução do Brasil hoje? Os defensores do governo Lula, eles dizem que a ação do presidente Trump é uma ação contra as instituições brasileiras.
Não é, porque senão ele teria que ter aplicado a lei Magnitsky a todos os 11 ministros, Sim. a todos os ministros de Estado, ao presidente Lula, ao presidente da Procuradoria-Geral da República, aos delegados da Polícia Federal. Ele não fez isso. Ele direcionou a pessoas físicas. O curioso é que, se você olhar na história, você nunca teve uma situação como essa. Essa lei Magnitsky, ela é aplicada contra ditador, contra narcotraficante. Ou seja, o ministro ele está sendo equiparado pelo governo Trump a essas figuras nefastas. Porque o Trump, não sou eu que estou dizendo, estou acusando o ministro aqui de nada. Mas o Trump acusa com todas as letras, o governo, o secretário de Estado norte-americano, acusa com todas as letras o ministro de violar gravemente direitos humanos, de prender sem o devido processo legal, de instaurar inquéritos ilegais, ou seja... Aí você vai vendo, tem vários jornalistas afirmando a mesma coisa, vários parlamentares de outros países, ou seja... Há hoje uma preocupação do mundo com o Brasil por conta desses comportamentos. Isso é uma questão que merece a nossa atenção, a nossa preocupação. Por quê? Porque, na verdade, a imagem do Brasil como Estado democrático de direito, infelizmente, está sendo muito arranhada. Sim. E para quem que está nos assistindo, o que seria essa lei hoje impactada no ministro Alexandre de Moraes? E para quem fosse futuramente que também estivesse contribuindo com isso? Então, resumindo, a lei Magnitsky, ela é uma pena de morte financeira. Opa. Na verdade, o que acontece? Quando você é sancionado por essa lei, aí a gente precisa entender como é que funcionam os mecanismos internacionais. Por exemplo, a questão do dinheiro no mundo, as transferências internacionais, elas são realizadas em dólar, na imensa maioria das vezes em dólar. E você tem um código internacional, por exemplo, chamado Código SWIFT, que é um código de transferências internacionais. Isso é controlado pelos Estados Unidos. E está tudo ligado ao dólar. Você tem exceções apenas na Rússia e você tem exceções também na China. Fora isso, não existe mais nenhum outro. Só tem essas três. Existe só três. E o Bitcoin. Mas você acha o Bitcoin que... já não é um sistema financeiro, é uma outra questão, né? Que assim, eu confesso que não tenho muita informação. Mas o que eu quero dizer para você, com essa lei, o que acontece? Na prática, o ministro que está sancionado por essa lei, ele não consegue fazer nenhuma transferência bancária internacional. Nada, né? No Brasil, todos os bancos, eles operam no sistema internacional dos Estados Unidos e eles, evidentemente, quando você descumpre uma lei Magnitsky, uma instituição bancária como o Banco do Brasil, o Banco Itaú e tantos outros, quando faz isso, na verdade, eles ficam proibidos de operar. Aí a penalidade alcança a própria instituição. Sim. E várias instituições no Brasil, já disse, o próprio presidente do Bradesco, se não me engano, disse publicamente que iria cumprir. Ou significa na prática que hoje o ministro não pode fazer nenhum PIX. Ele não consegue fazer um PIX. Ele não consegue receber o salário dele. Ele vai ter que ir lá na secretaria do tribunal, não sei bem como é que vai ser feito, porque isso é uma coisa que não se faz mais, né? Ninguém recebe mais dinheiro. Ainda mais do quanto ele deve receber, né? Então, assim, ele não pode ter mais cartão de crédito, as bandeiras americanas, Netflix, Max, Spotify. Todas as plataformas de streaming que têm relação, que são americanas, ou têm relações econômicas com os Estados Unidos, as contas são banidas. É nesse nível. Tipo assim, você tem todas as suas contas banidas. É uma pena de morte financeira. Viajar também não, passaporte. Não pode, não pode. Bom, passaporte, ele pode ainda, talvez, viajar para a Europa, mas nos Estados Unidos ele não entra. Parece que já falaram que lá na Europa já tem alguns países também que... Então, tem vários países dizendo, na Europa, na comunidade europeia, dizendo, no modo geral, nós mantemos relações econômicas e transações internacionais com os Estados Unidos e nós não vamos
criar um incidente de descumprir a legislação e correr o risco de sofrer alguma sanção. Porque esses caras movimentam bilhões. Sim. Você imagina você, enquanto instituição financeira, ser proibida de operar, de fazer transferências e ganhar dinheiro, porque esses caras são capitalistas. Sim. Ou seja, eles não trabalham para fazer caridade, eles ganham dinheiro. E serem simplesmente proibidos de fazer, se relacionar economicamente com os Estados Unidos e usar o sistema norte-americano que é usado no mundo inteiro, apenas para salvaguardar o interesse de uma pessoa, quem quer que seja. E eu não estou nem falando especificamente dele. Eu estou falando dos narcotraficantes que são sancionados por essa lei. Estou falando de ditadores, né, de países como, por exemplo, da Venezuela, Maduro ou tantos outros, que estão sancionados por essa lei. Algumas pessoas o Paulo Figueiredo, por exemplo, que é inclusive neto, se não me engano, do presidente Figueiredo, que foi um presidente militar. Café aqui de cheirinho bom. Cheirinho bom. Nosso amigo Não, vou Leandro, aproveitar que a gente está falando aí, que a gente deu a pausa antes da gente continuar. Queria que esse momento do café aqui, ó, Gabriel, traz o cafezinho aqui pro seu amigo. Eu já tentei fazer aqui, ó, cheirinho bom, irmão. Lá na Parque Lago, Shopping Parque Lago, você não pode perder. É o melhor café disparado do Brasil, irmão. Leandro é o melhor. Leandro e Tielen, daqui a pouco vocês vão estar aqui. Além da cheirinho bom, tem a LBS também, que eles estão patrocinando, ajudando a gente a existir. Muito obrigado, irmão. Em breve você vai estar aqui com a gente. Mas vamos lá, José. Então, os próximos... Eu estava falando do Paulo Figueiredo. Sim. O Paulo Figueiredo e o Alan Soares, que são dois jornalistas brasileiros que residem nos Estados Unidos e que têm sofrido sanções diretamente do ministro Alexandre de Moraes, e são pessoas que têm trabalhado nos Estados Unidos para tornar público as coisas que eles entendem que estão acontecendo, que estão denunciando. São pessoas que fazem denúncias, assim agora como o próprio deputado Bolsonaro tem feito também. Essas pessoas têm trabalhado já há algum tempo fazendo as denúncias daquilo que eles entendem que está errado e que são condutas supostamente ilegais. Eles têm acertado até agora em tudo que tem dito. Paulo Figueiredo tem acertado em tudo que ele disse que iria acontecer, aconteceu. E agora eles estão dizendo que o próximo passo do governo norte-americano, que já cassou o visto para 8 dos 11 ministros, apenas o Fux e os outros 2 que foram indicados pelo Bolsonaro, que não sofreram essa penalidade, mas pelo que tudo indica, veja só, a questão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, os filhos foram extraditados. E eu inclusive, eu ouvi uma reportagem que ele está se antecipando para se aposentar, justamente, eu acho, com medo justamente disso. Talvez para evitar até porque ele também não tá desdobramentos. Porque as ameaças são de que a próxima vítima, o próximo sancionado pela Lei Magnitsky seria a Viviane, a esposa do ministro. A família, né? Digamos assim. A família de um modo geral. Sim, mas ela, porque ela é uma advogada muito bem sucedida, dona de um grande escritório, né? Muito influente, e que se isso alcança ela, alcança todas as empresas dela. Então eu fico imaginando o estrago que isso poderia fazer. Não, tenho medo, até porque no Brasil já está difícil. Hoje, o próprio, a não ser o ministro que não foi citado, né, sobre a lei, porque ele estando no próprio Brasil, eles já são discriminados hoje pela população. A população não está satisfeita com isso. Aí o cara pensa, não, eu vou viajar. Aí se ele tem tudo parado, ele não pode nem viajar. O Trump publicou uma carta há alguns dias atrás, onde ele diz textualmente que todos aqueles que contribuírem, apoiarem ou de alguma forma facilitarem as condutas que ele entende que são ilegais e que ele acusa o ministro Alexandre de Moraes de estar praticando, e a gente aqui, volta a dizer, meu papel aqui não é fazer juízo de valor.
Estou só esclarecendo os fatos. Sim. Como quem disse isso, por exemplo, foi o Trump, não fui eu. Mas você também pode fazer juízo de valor. Não, sim, mas a princípio... Alguém tem que falar, vamos ver. Eu tenho colocado aqui os fatos. Os fatos são esses. Então, assim, o que o Trump disse é que qualquer um que, de alguma forma, contribuir para a continuidade das ações que ele entende como ilegais do ministro Alexandre de Moraes serão vitimados por essa lei. Agora, você imagina quase que a totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal terem uma pena de morte financeira para eles e possivelmente para todos os seus parentes mais próximos, filhos, esposa, o núcleo familiar, né? mais próximo. Ou seja, agora, o próprio ex-ministro Marco Aurélio de Mello falou exatamente sobre isso que você está falando. Ele falou o seguinte, ele diz, olha, eu fui ministro do Supremo Tribunal Federal por muitos anos. Inclusive, ele foi indicado pelo Fernando Collor, logo que o Fernando Collor se tornou presidente, ganhou, inclusive, a eleição do Lula, e passou um bom tempo no Supremo Tribunal Federal como ministro. Foi presidente da casa e tal. Ele fala que, quando ele era ministro, ele frequentava supermercado, tudo normal, feira, restaurante... E era uma pessoa como outra qualquer. Digamos assim. Né? Não sofria nenhum tipo de retaliação, de perseguição e de ataque. Hoje a gente viu um incidente lamentável, né? Que aconteceu no estádio do Corinthians, entre o ministro Alexandre de Moraes e várias pessoas que estavam lá, vários corintianos, que hostilizaram o ministro, que, segundo a foto de um ex-fotógrafo do Estadão, porque parece que o cara foi mandado embora porque tirou a foto, ele fez um gesto obsceno. Veja, os magistrados, de um modo geral, eles não são obrigados, eles são orientados, e é normal você ver, a grande maioria dos magistrados são pessoas comedidas, educadas. Dificilmente você vai ver um magistrado dando entrevista, se posicionando sobre determinado assunto, até porque ele não deve, por exemplo, se manifestar sobre os processos que ele julga. Tal. Então, assim, normalmente, os juízes são pessoas muito comedidas, muito centradas, de muito bom senso. Tal. Então, assim, o Marco Aurélio também fez duras críticas ao ministro. Eu acho por conta desse incidente. O Moraes não tem nada dessas características que você falou, porque o cara é um sarcástico. Eu fico vendo nos depoimentos que parece depois pra gente, cara, ele bate assim, não é porque eu tô preso, mas eu sei que foi eu que te prendi. Então, ele tem sempre um negocinho na ponta da língua para falar, parece um comediante que virou juiz. Ele não é um juiz de carreira, ou seja, ele não foi submetido a um concurso público, né? Por exemplo, o ministro Fux é um ministro de carreira. Sim. Ele é magistrado, foi magistrado a vida inteira. Então, Alexandre Moraes é um advogado que virou ministro do Supremo. É um advogado que, por questões políticas, se tornou secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e depois foi indicado pelo Michel Temer, que substituía a Dilma quando sofreu o processo de impeachment, e aí ele foi indicado pelo Michel Temer, que dizem pelos bastidores que se arrependeu. Né? Mas assim, é complicado. Esse realmente não é uma postura adequada para um juiz, muito menos de uma Suprema Corte. Isso é muito, muito difícil também de se explicar. Né? Não, é verdade. A gente falando sobre essas questões de, por exemplo, você falou da Dilma, eu lembrei que na Copa do Mundo, a Dilma foi vaiada no estádio. O Lula não pode andar em lugar nenhum, porque ele é vaiado onde ele vai. É hostilizado, na verdade, não, é xingado. Você já viu o Bolsonaro em Barreto? Rapaz, o Alexandre de Moraes vai no estádio, aí vem Bolsonaro em Barreto. O Nicolas Ferreira, aonde ele vai... É uma galera querendo estar com ele, querendo tirar foto. Onde ele vai, enche. O Jair Bolsonaro, onde ele vai até hoje, o pessoal para mito. O cara não pode pegar um voo comercial, porque tem milhares de pessoas que cada vez que ele vai num voo comercial, parece que a aeronave inteira quer tirar foto com ele. Parece que... Eu de verdade fico perguntando, aonde está esse povo que vota nessa galera? Porque, irmão... O cara não consegue sair na rua. A gente vê uma manifestação do PT,
tem 50 pessoas, eles falam que tinha 300 mil. Uma manifestação que teve agora contra o Alexandre de Moraes, que tinha mais de 200 mil pessoas, falar que tinham 36 mil pessoas. Só olhar na foto. Onde está esse povo que defende as minorias, né? E onde que fica esse povo na hora se o cara não consegue andar na rua? Então, assim, um outro grave, assim, lembra que a gente começou a falar? A gente tem um Supremo Tribunal Federal que foi indicado quase que exclusivamente pelo PT nos 16 anos de poder. Não há dúvida de que esse sistema de indicação está na Constituição, tá? Não tem nada de legal em nomear um ministro. Tá? Qual que é a prerrogativa? Não então, sei, que é para nomear o presidente da República... É de quanto em quanto tempo? Não, na verdade, o que acontece? Toda vez que um ministro do Supremo deixa o cargo, ele pode falecer, ele pode se aposentar, né? Toda vez que você tem uma vacância no cargo de magistrado do Supremo Tribunal Federal, há uma chamada lista e que o presidente da República escolhe, prerrogativa do presidente, né, da presidência da República, ele escolhe um nome e esse nome deveria ser sabatinado pelo Congresso Nacional. Sabatina lá, perguntar para, né, a lei fala que ele precisa ter notório saber jurídico e conduta ilibada. Olha, eu não posso dizer se os ministros do Supremo têm ou não. Os que eu acompanho, por exemplo, o ministro Fux, eu não tenho dúvida que tem. É extremamente qualificado para o cargo. É um magistrado de carreira, autor de livro, assim, é um cara que eu respeito muito. Posso discordar de uma questão ou outra, mas respeito. Mas você tem ministros do Supremo que, por exemplo, o Toffoli, se não me engano, não tinha nem pós-graduação. É mesmo? Não quer dizer que ele não tenha notório saber jurídico. Eu não posso afirmar isso, seria leviano da minha parte. Mas eu quero dizer que, assim, normalmente, uma formação acadêmica sólida, mestrado, doutorado, anos de magistério, de nível superior, tudo isso confere à pessoa a autoria de livros, estudo aprofundado, participar de linhas de pesquisa de universidades, tudo isso concede ao cara digamos que assim, um certo status, né, para poder gabarito, né? Anos de exercício na profissão, reconhecidamente como competência, tudo isso dá um esteio maior. Então, assim, eu acompanho o Supremo Tribunal Federal desde quando comecei a me interessar por direito. E, assim, assisti ministros extremamente inteligentes e competentes, com votos extremamente respeitados. Cara, era uma aula de direito. Hoje em dia, eu não vejo dessa maneira. Eu lamento. Eu acho que já passou da hora da gente rever a forma de nomeação dos nossos ministros. Eu acho que eles precisavam ser eleitos. Você entendeu? Podia ser eleito pela casa do deputado, né? Pelo senador. Eleito. Poderia ser eleito, como, por exemplo, são dos Estados Unidos. Eleito, você diz, pelo povo? Eleito. Acho que conferiria, inclusive, maior legitimidade. Verdade. Já que uma das graves críticas que os ministros... daria direito a falar, Eu assisti o ministro Luiz Fux, por exemplo, esses dias, dizendo com todas as letras assim, olha só, nós não somos eleitos pelo povo. Nós não temos que resolver todos os problemas das outras, das casas legislativas, dos outros poderes. Assim, não compete a gente. Se eles não resolvem, a gente toma um papel que não é nosso e começa a atuar numa esfera que não compete a gente. Que o executivo resolva os seus problemas e que o legislativo também. Ou seja, o próprio ministro Fux, que é um cara extremamente lúcido, fazendo duríssimas críticas à atuação do Supremo dentro do Supremo, no plenário. Sim. Então isso precisa ser levado em consideração. Ele não está falando bobagem. Foi a última vez, né, que ele se manifestou. Agora, José, só para a gente passar esse assunto, que a gente também já está quase acabando, deixa eu te perguntar só mais uma coisa sobre esse Supremo. Quanto tempo que tem que ter de Supremo para aposentar? Pode aposentar a qualquer hora? Como é que funciona isso? Porque eu já estou
Vocês falaram alguma coisa sobre isso? O Barroso tá querendo se aposentar. Então, mas vocês falaram uma coisa sobre isso? Então, o Alexandre de Moraes, quando ele se aposenta como ministro do STF. Assim, se aposenta e aí ele com a questão da remuneração. Mas o cargo ele perde. Né? Claro. Então, porque ele não pode usar ele o cargo é ex-ministro. Não. Não. Assim como o Jair Bolsonaro é ex-presidente. Sim. Ele, na verdade, se o Alexandre se aposentar como ministro do Supremo, que eu acho hoje, na atual conjuntura, pouco provável, né? Como dizia o Marcos Braz, ex-diretor de futebol do Flamengo, acho pouco provável. Mas caso o faça, ele não ostenta mais a condição de ministro, Sim. nem tem prerrogativa de foro, nem nada. Entendi. Isso tudo acaba, entendeu? O presidente da República, quando deixa de ser presidente da República, ele recebe um salário e tem, por exemplo, direito à segurança. Por questões óbvias. Né? Alguns outros benefícios, sim. Questões diplomáticas e tal, mas só isso. É uma figura pública. Então, assim, na hora que ele se aposentar, acho que os ministros, conforme eles vão se aposentando... Ele não tem poder nenhum claro que não. Assim como o ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele tem feito duras críticas, mas ele é cidadão comum. Sim. Alexandre de Moraes podia prender ele até, né? Se depender, se ele não gostar. O problema é o seguinte, eu não sei se quem já teve a oportunidade de ler Machado de Assis, existe um livro de Machado de Assis que dá para mal comparar, chamado O Alienista. Nesse livro, vou tentar resumir sem dar spoiler, que é difícil, né? Mas esse livro é um psiquiatra, abre uma clínica numa cidade e começa a colocar todo mundo nessa clínica, internar todo mundo, afirmando, enquanto psiquiatra, que todos são loucos. No final das contas, a cidade toda está dentro do sanatório. E aí as pessoas se rebelam, se dão conta de que, na verdade, o maluco era o médico. Entendeu? Sim. Se começar a prender todo mundo, vai chegar uma hora, assim, mal comparando com o Alienista do Machado de Assis, que não vai ter mais quem prender, amigo. Nem vai ter mais aonde botar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro foi só dele, né? Dele? São decisões monocráticas. Inclusive, hoje saiu no jornal. O próprio Supremo não teve uma votação. E o Senado, como a gente estava falando, na minha ignorância aqui, que eu não sou juiz, não sou advogado, mas o Senado não pode intervir nessa decisão específica. Eles já conseguiram, segundo o que está, especulações que está acontecendo na internet, eles já conseguiram um voto suficiente para impeachment o Alexandre de Moraes. Não, na verdade eles conseguiram voto suficiente para botar em pauta. Para protocolar o pedido de impeachment. Entendi. Na verdade, 41 para protocolar. Exatamente. Mas parece que para poder o impeachment acontecer, numa votação do Senado, exclusiva do Senado, parece que são 63, se não me falha a memória. Né? E essa maioria ainda não se tem. Se não me engano, são 2/3 da Casa Legislativa. Para responder a sua pergunta, o Fux esses dias falou uma outra coisa muito, muito interessante. Ele diz o seguinte: ora, vamos então admitir que o Supremo seja competente para julgar o Bolsonaro. Não é. Nem nenhuma dessas outras pessoas do 8. Eu não estou entrando no mérito aqui se o que eles fizeram foi certo, foi errado. Não é isso. Não estou aqui, não sou advogado deles. Estou dizendo o seguinte: se tem que julgar pela justiça, não é pelo Supremo. Tá? Assim como o Bolsonaro, se tiver que ser julgado pelo suposto golpe, eu nunca vi golpe sem tiro. Mas, tudo bem. Isso era a pergunta que eu ia te fazer para finalizar. Então, mas o Fux falou, se nós somos competentes para julgar o Bolsonaro, não pode ser por uma turma. Por quê? Porque essa ficção das duas turmas do Supremo Tribunal Federal não existe na Constituição. Se você pegar a Constituição, existe um regimento interno criado por eles. Primeira turma, segunda turma do Supremo. Mas na Constituição não tem divisão do Supremo em turma. Então ele vem e diz o seguinte: olha, se a competência realmente é nossa, ele entende que não é, mas ele é voto vencido, então tem que ser pelo plenário, não pode ser por uma turma. Então, assim, a gente atravessa um momento em que, o que eu acredito? Eu acho que é tempo, e eu acho que aí os parlamentares que estão nessa frente aí, no processo de tentativa de impeachment o Alexandre de Moraes,
eles têm um discurso que eu acho muito interessante. É um tempo de pacificação. A gente precisa corrigir a rota enquanto Estado democrático de direito, antes que a gente se torne uma Venezuela. Sim. Você vê Aí só. depois não tem mais jeito. A Venezuela hoje é um lugar, eu sei, por conversar com pessoas. Há alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Peguei fui alugar um carro, e quem foi me entregar um carro foi uma venezuelana. Ela estava me dizendo o seguinte: ela estava lá ilegal trabalhando nos Estados Unidos, e ela tentava mandar dinheiro para a Venezuela para a família sustentar, porque ela dizia o seguinte: olha, se você tiver dinheiro, você não consegue comprar carne. Você só pode ir no mercado uma vez por semana, com vale. Você não consegue comprar, ele fala assim, eu não consigo comprar um antitérmico para o meu filho que está lá. Por quê? Não tem. E olha só, a Venezuela está sentada numa das maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. Antes dessa infelicidade que o governo de esquerda tomar de assalto a Venezuela, eles começam pela via democrática e depois vão abandonando a democracia e se tornando cada vez mais ditadores para se perpetuar no poder. Antes disso acontecer na Venezuela, a renda per capita da Venezuela era altíssima. A Venezuela As pessoas viviam bem, era uma potência. Ele tem uma potência no petróleo, uma potência de turismo, que é lindo lá. Quem vai para Venezuela hoje? E você vê hoje o Venezuela comunista, você vê hoje a Argentina, o quanto ela estava, né, uma crise financeira, rapaz, você tá louco. E hoje é a referência na América do Sul. 2 anos de governo. E todo mundo dizia que o homem era louco, né? Louco. A imprensa, o próprio governo. Agora, vejam só como são as coisas. Porque todo mundo gosta de iPhone. Eu não tenho, né? Mas a maioria das pessoas gosta de iPhone, gostam de eletrônicos e tal. Há um acordo bilateral entre os Estados Unidos, feito agora pelo Milei e pelo Trump, que colocou os eletrônicos a taxa zero. Zero. Então, olha só, questão de tarifa é muito mais uma questão de diplomacia e de habilidade de negociar do que perseguição, ou interferência, ou ingerência. Não, eles estão vendo a possibilidade do argentino não precisar nem de visto para os Estados Unidos. Enquanto isso está cada mais difícil. Para a gente, aliás, a maioria dos ministros hoje nem pode mais ir nos Estados Unidos. Eu tô tirando mais onda que você, Alexandre de Moraes. Eu posso ir para os States. Nova York, me aguarde. Então, assim, a gente precisa realmente corrigir a rota. Eu acho que o discurso que precisa acontecer no Brasil é um discurso de conciliação. As instituições democráticas, elas precisam ser fortalecidas. Os excessos precisam ser coibidos, mas a gente precisa fortalecer. Eu não acredito a gente não tem mais essa bobagem de golpe que sempre disseram, que Bolsonaro, que a direita ia fazer. É uma enorme bobagem. Por quê? Porque o mundo não aceita um país do tamanho da importância, tamanho físico e da importância do Brasil no cenário mundial, se tornar alguma coisa que não seja uma democracia. Veja só, se fosse a Venezuela, muito provavelmente o Trump não estaria nem aí. Como no outro governo dele, ele fez muito pouco contra a Venezuela. Por que há uma preocupação tão grande com o Brasil? Porque o Brasil é realmente um país extremamente importante. Sim. É o maior país da América do Sul. Nós somos potência em muitas coisas. Então, assim, a gente não tem que defender. É impossível um golpe no Brasil, por quê? Simples. Você não faz mais hoje, no contexto geopolítico mundial, você não aplica um golpe num país e consegue manter relações diplomáticas, comerciais, com Estados democráticos de direito. Ninguém aceita isso. Isso é uma estupidez imaginar que esse tipo de coisa é possível. Ou seja, seja para a direita tomar o poder no Brasil, como aconteceu, que foi chamado... Dizem que é golpe, eu acho que era contra-golpe. Não deixou de ser um golpe, mas o golpe ia acontecer no Brasil em 64. O golpe estava desenhado para ser um golpe de esquerda, virou um golpe de direita. Por quê? Porque a população e os militares reagiram. Então, assim, eu acho muito pouco provável que Bolsonaro fosse capaz de aplicar um golpe no Brasil, como acho muito difícil que Lula e seus aliados consigam aplicar esse pseudo-golpe
golpe a favor da democracia, silenciando as pessoas e calando a dissidência, usando esse consórcio de meios de comunicação que hoje não tem o menor compromisso com a verdade. Você vê só, hoje teve uma denúncia gravíssima no Congresso Nacional sobre interferência externa do governo Biden. Se você olhar o site da Rede Globo, não tem nada. Se você olhar o site da Folha, não tem nada. Se você... Cara, esses caras precisam de uma satisfação. A população brasileira precisa estar atenta e ver. Olha, se não dizem o que está acontecendo ou só dizem o que interessa, tem alguma coisa de errada. Esses caras estão... Qual é a intenção que está por trás disso? O povo... Cara, o grande lance da internet, e por isso querem regular as redes, que é outra aberração jurídica, querem regular por quê? Porque, cara, é a única forma hoje da população ter acesso à verdade. Deles controlarem tudo, né? Se você tira a possibilidade, por exemplo, de um podcast como esse, ou de qualquer outro meio de comunicação menor, mas que atinge outras pessoas, se você silencia isso e deixa a informação apenas na mão desse consórcio que existe hoje no Brasil a serviço de interesses que precisam ser explicados, mas que não são os interesses da população brasileira, e aí eu afirmo com todas as letras, Rede Globo, UOL, Estadão, Folha de São Paulo, qual é o compromisso desses caras com a verdade? Nenhum. Eu não consigo ler. Você abre lá e não eles tem nada. Eles informam só o que interessa. uma parte da população, não a real. Ô, José, eu tenho a última pergunta, mas primeiro, Jeane vai falar aqui do nosso patrocinador, Body Club. Fala aí, irmão. Já tava com ele na mão. Pega pra mim, José, essa plaquinha, por favor. Fala aí, Varão. Body Vamos lá, Academia Body Club Fitness, situada no centro da cidade, a número 1 da cidade, ó, patrocinadora do podcast. Seidel. Irmão, esquece. Você que quer fazer uma casa inteligente, irmão, você precisa visitar. Visita aqui esse site aqui, ó. Não sei se vai dar para ver o QR Code, mas procure aí no Instagram. Casa Contábil. Elas fazem automação residencial, home cinema, irmão. Tem um cinema aqui de showroom, você precisa ver aqui. Aspiração central, cara, é uma parada que já tá bombando em alguns lugares do mundo. Você bota um aspirador na tua casa inteira. Você conecta como se fosse uma tomada, é top. Procura a Seidel. Eles fazem cortinas motorizadas, carregadores veiculares, sonorização. Eles são top. E a gente tem também, joga aí, ô Fred, no ar aí. Casa Contábil. Casa Contábil. Lá forte, lá com a gente aqui também. E a Casa Contábil, ela é uma contabilidade digital, irmão. Você não precisa sair de casa para resolver o seu problema, meu irmão. Tudo ali é pelo Zap. E aí, também temos a Pousada Araúna. A Pousada Araúna, ela tá localizada ali no Braga, irmão. É uma quadra da praia. É muito boa pousada, tem uma piscina legal. Ela é pousada e hostelaria. Você tá indo viajar para Cabo Frio em grupo. Pousada Araúna é top. A construtora do BS, já falei, Tela Engenharia. Ai, Tela Engenharia. Essa você conhece? Essa é uma empresa internacional do mundo inteiro. Essa Tela Engenharia, ela faz a tua casa do início, do zero, te entrega na chave. Reforma, construção, galpão, telhado em estrutura metálica. A Tela Engenharia, ela tá aqui para resolver o seu problema. A LBS também, tá, irmão? A gente aqui não tem concorrência, não. Nós somos parceiro. E, para finalizar, José, eu tenho uma pergunta. Você não precisa me dizer daqueles contexto paradoxal. Pode dizer sim ou não, irmão. José, no seu entendimento, na sua experiência de vida, tudo que você passou e todo o seu conhecimento, teve golpe? Não, isso é uma falácia, é uma brincadeira. Isso não existe golpe sem que você tenha apoio das Forças Armadas. Eu não vi nenhum tanque na rua, movimentação de nenhuma tropa, nenhum general, comandante, ninguém. Ou seja, como é que existe golpe, um golpe praticado por um bando de senhoras e senhores segurando bandeiras do Brasil? Realmente é um negócio difícil de acreditar. E assim, eles estão...
há uma outra subversão do direito quando eles dizem que condenam as pessoas como se tivessem praticado um golpe, que não aconteceu. Né? Na melhor das hipóteses, seria um suposto crime tentado, que na verdade também não aconteceu. O que as pessoas fizeram foi protestar. Protestar é um direito constitucional. Quando você comete algum excesso, você tem que ser punido pelo seu excesso. Se você quebrou alguma coisa, existe o crime de dano, perdão, existe vandalismo. Né? É só você lembrar, por exemplo, dos Black Blocs. Lembra disso? Que quebrava tudo. Esses caras nunca foram processados. Não foram. Chegava na delegacia, coitada da polícia. Era obrigado a soltar, porque já tinha um monte de advogado patrocinado pelos partidos de esquerda. Não é? E esses caras eram soltos. Para pensar quantas vezes o MST invadiu prédio público. Eu estou falando de ministério. Quem conhece Brasília sabe lá. Os ministérios estão todos na esplanada do ministério. Eles invadiam o ministério, quebravam tudo. Quebravam tudo. E não acontecia nada. Ninguém foi preso por atentado à democracia. Nenhum deles teve seu processo, se é que algum deles foi processado, jamais chegou no Supremo. Então, assim, difícil de entender isso, né? São coisas que o Supremo Tribunal Federal precisa explicar à população, que o Congresso Nacional precisa explicar, e os meios de comunicação, os oficiais, os grandes meios, a grande mídia brasileira, esse consórcio descompromissado com o Brasil, precisa se explicar por que não aborda essas questões. Meu Deus. Tinha que ter um outro podcast, né, Jânio? Com o José. Com certeza, assunto aí, irmão, um prazer te receber. Primeiro episódio, alguém tem que falar. Mano, eu amo você. A gente falou, né? E a gente falou. Amo você de verdade. É um privilégio caminhar com você, é um privilégio ter você com a gente. Muito obrigado, José. E você, irmão, que tá aí nos assistindo, entra agora no nosso Instagram. Alguém tem que falar podcast. E a gente tá gravando hoje aqui, mas daqui a pouco tá no YouTube. Bota lá, Alguém Tem Que Falar podcast também no YouTube. Segue a gente, dá essa moral. E quinta-feira que vem tem mais, né não, gente? Quinta-feira Rafael, não é isso? Rafael e Thiago. Rafael Bueno e Thiago Greco. E Rafael Bueno e Thiago Bueno. Eu acho que ele chama... enfim, irmão, semana que vai ter mais, não sei quem vai, mas vai ser, porque o quê? É a dupla. Porque alguém tem que falar. Isso aí. Abaixa aqui, Fred, ó. Abaixa aqui, ó. Vai ter, você não tá aparecendo, não, Varão, lá. Se você seguir a gente lá no Instagram, que vai ter muito corte saindo agora essa semana, desse programa de hoje. A gente vai ver o José falando lá em tempo real agora no Instagram. E é isso, gente. Vamos pra cima que semana que vem tem mais. É isso, esse Alguém é o Alguém Tem Que Falar. Tchau, gente. Até a próxima. Manda,